Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, processamento de linguagem natural, introdução ao processamento de linguagem natural. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa disciplina de processamento de linguagem natural, né? Hoje a gente está tendo a nossa primeira videoaula. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução, então, ao PLN, né? O processamento de linguagem natural, que é o conteúdo que a gente vai abordar aí durante essas 8 semanas de curso. No estúdio da Univesp, com fundo amadeirado e puffs em tons de azul, o professor Márcio Porto Basgalupi é um homem branco de cabelo castanho claro e barba preta. Ele usa camisa social rosa e cardigan preto. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho. Bom, os tópicos que a gente vai ver na aula de hoje, então, falar um pouquinho sobre linguagens, né? O que são linguagens no contexto geral, falar sobre o processamento de linguagem natural, os níveis linguísticos, né, que a gente tem aí para poder trabalhar durante esse processamento e algumas aplicações sobre de processamento de linguagem natural, né? No primeiro slide, os tópicos lidos pelo professor: 1. Linguagens. 2. PLN. 3. Níveis linguísticos. 4. Aplicações. A gente está num período bem interessante para falar sobre esse conteúdo, né? Porque o que a gente tem visto ultimamente, que está bem na moda, todo mundo está falando, todo mundo está utilizando, que é o chat GPT, né? E o chat GPT nada mais é do que um sistema de PLN, né? Então é um curso que vem bem a calhar aí nessa época da nossa história aí, né? No slide intitulado Linguagens, as informações: linguagem natural, linguagem que os seres humanos usam para a comunicação; linguagem artificial, linguagem criada artificialmente para algum propósito. Exemplo: linguagens de programação, C, Java, Python, etc. À direita das informações há duas imagens. A primeira mostra uma caneta tinteiro com a ponta sobre um papel escrito. Na segunda, há uma tela cheia de códigos de programação. Bom, primeiramente falar um pouquinho sobre linguagens, né? Características diferentes, né, entre o que seria uma linguagem natural e o que seria uma linguagem artificial, né? Linguagem artificial é aquela que foi criada artificialmente por algum propósito. Vocês, né, estão estudando computação, né? Então vocês já podem imaginar como funcionam as linguagens artificiais, alguns exemplos como a linguagem Java, a linguagem C, né, Python, que a gente tem utilizado bastante aí durante o curso, vamos utilizar nessa disciplina também, né? E a linguagem natural é aquela linguagem que os seres humanos, né, utilizam para se comunicar, né? Tem algumas diferenças bem importantes, né, sobre esses dois tipos de linguagem, né? O que a gente vai ver agora, né? A linguagem natural e a linguagem artificial, né? Em novo slide, as informações: linguagem natural versus linguagem artificial. Linguagem natural tem ambiguidade, é usual e informal, está viva e é muito flexível. Linguagem artificial não tem ambiguidade, é mais formal e poucos conhecem. Não admite tanta flexibilidade. A linguagem natural, pessoal, ela tem ambiguidade, ela é usual e informal, está viva e muito flexível, né? Esse é um ponto importante, já vou voltar aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Já a linguagem artificial, ela não tem ambiguidade, né? As nossas linguagens, tanto é que nos permite, por exemplo, usar um interpretador como a linguagem Python ou usar um compilador como a linguagem C, por exemplo, né? E ao utilizar essas linguagens, a gente vai ter erros facilmente, entre aspas, detectáveis, tanto em termos de interpretação, né, no momento que a gente está executando o código, como acontece em Python, como no próprio compilador, né, quando a gente está trabalhando com linguagens que utilizam de compiladores, né, como a linguagem C. Né. E esse tipo de linguagem, por não permitir ambiguidade, né, ela é muito mais formal e naturalmente poucos conhecem. Né, na linguagem de programação, se a gente for ver a quantidade de pessoas que já trabalhou com linguagem de programação, a gente vai ver que é um número bem reduzido, né? E ela não admite tanta flexibilidade, né? Ninguém conversa com linguagem artificial, vamos dizer assim, né? Por não ter ambiguidade, por ser mais formal, nos permite fazer muitas coisas, né? Que na linguagem natural é muito mais difícil. Esse é o grande ponto aqui, né? Trabalhar com linguagem artificial, principalmente os exemplos que a gente consegue utilizar aqui, que são as linguagens de programação, é muito mais fácil, e mesmo assim já é difícil, né? Do que trabalhar com linguagem natural, né? Justamente
não só por isso, mas principalmente por conta da ambiguidade, né? E por ser usual e informal, então muitas vezes eu mesmo estou falando com vocês aqui, eu não estou usando formulando as frases das formas corretas, sintaticamente corretas, semanticamente perfeito, a gente acaba pronunciando palavras de forma diferente, né? Eu, por exemplo, eu uso muito o tu em vez do você, por conta do sotaque, né? Do costume por eu ser gaúcho, e utilizar o tu não é o problema é que quando a gente utiliza, a gente não conjuga da forma correta. Então, é só para dar um exemplo para vocês da dificuldade que a gente vai ter de trabalhar com linguagem natural quando a gente tenta fazer isso de forma automática, né? Processar essas informações, né? Num texto, né? Por exemplo, né? Novo slide com a pergunta: o que é a linguagem? Abaixo a definição: sistema de símbolos de um vocabulário que, quando colocados numa determinada ordem e expressos num determinado contexto, emitem um significado. Estão destacadas em amarelo as seguintes informações: símbolos de um vocabulário, ordem, contexto e significado. Então, aqui, uma definição sobre o que é linguagem, né, para a gente começar os nossos estudos, é um exemplo aqui de uma das definições que é bem aceita, né, que é um sistema de símbolos de um vocabulário que, quando colocados numa determinada ordem e expressos num determinado contexto, emitem um significado. Então, em algumas aulas que a gente for trabalhando, a gente vai falar um pouco, destacar um pouco onde que a gente está aqui, dentre essas opções aqui de símbolos de vocabulário, ordem, contexto e significado, tá bom? À medida que a gente for tendo as nossas aulas, a gente vai relembrando isso. No slide, o título PLN e as informações: linguística mais computação versus computação mais linguística. Linguística modela a linguagem, computação implementa os modelos. Bom, os termos linguística computacional, linguística mais computação ou computação mais linguística, né, são termos que são bastante utilizados e às vezes de forma diferentes por determinados autores, né, mas o que importa aqui é que a gente entenda qual é o papel da linguística e qual é o papel da computação, né, em processamento de linguagem natural, né? Então, a gente utiliza a linguística para quê? Para modelar uma determinada linguagem, né? E a computação para implementar os modelos para se trabalhar com essas linguagens, né? Em novo slide, a pergunta: para que serve PLN? E o cartaz do filme Her. O cartaz tem fundo vermelho e, em destaque, ao rosto do ator Joaquim Phoenix, um homem com cabelo castanho e levemente ondulado, olhos azuis e bigode espesso. Está com o senho levemente franzido e a boca fechada. Ele usa uma camisa vermelha. Na parte inferior do pôster está escrito o título do filme em letras minúsculas brancas e, em seguida, está a frase A Spike Jonze Love Story. À direita da imagem, a fonte pt.wikipedia.org/wiki/her. O que a gente tem aqui, né? Vamos pensar para que serve o processamento de linguagem natural, né? Tem aqui um exemplinho bem interessante, né? Eu até coloquei como sugestão para vocês assistirem esse filme, que é o Her, ou Ela, né? Em português. E provavelmente muitos de vocês já assistiram esse filme, né? Mas esse filme aqui mostra, de novo, um exemplo bem claro do que pode ser feito com o PLN, né? É o Joaquim Phoenix, né? Interpreta um cara no filme que chama Theodore, se eu não me engano, e ele se apaixona, conversa muito com um computador, né? Que chama Samantha, que ela conversa com ele por voz, né? E o que é interessante aqui, né? Que ele conversa tanto com ela que ele entende que aquilo lá é uma pessoa, que não é não é um computador, né? Claro, ele sabe que mas ela conversa tão bem, ela consegue processar tão bem a linguagem, né? Conversar com ele de uma forma em que, se ele não soubesse previamente que era um computador, provavelmente ele não ia saber, ele não ia conseguir identificar, né, a diferença, né, entre esse computador e uma pessoa de fato, né? Então, esse filme aqui ele é muito interessante, né? Eu sugiro que vocês assistam ele, porque pode parecer um pouco de ficção, mas já não é, né, ficção, né? Porque a gente tem casos aí que bem próximos a isso, né? E justamente uma das aplicações de PLN a gente vê muita aplicação com texto, né? Que tem muito mais aplicação com texto, mas não se restringe a isso. Pode ser com voz mesmo também, né? Pode trabalhar com texto ou pode trabalhar com sinais, com voz e tá trabalhando com processamento de linguagem natural, porque a gente não fala só sobre a língua escrita, né? O PLN envolve também a língua falada, por exemplo, né? Então aqui é uma aplicação bem interessante, eu sugiro que vocês assistam esse filme aí para vocês verem onde que a gente consegue chegar com essas técnicas de PLN, né?
No slide intitulado PLN os objetivos, tornar os computadores aptos a processarem a língua natural. Processar é igual a entender, gerar, extrair conhecimento útil, comunicar-se, etc. Abaixo dos objetivos, imagem das mãos de uma pessoa sobre o teclado de um notebook. Ao redor estão as perguntas: How? What? When? Who? Where? Why? Então, quais que seriam os objetivos, né, do processamento de linguagem natural? Tornar os computadores aptos a processar essa língua natural, né? Que, como eu disse, na maioria dos casos se trabalha com texto, mas não exclusivamente é isso, né? Então, o que seria esse processar essa língua natural? Seria entender, gerar, extrair conhecimento. Então, a gente viu, por exemplo, a Samantha nesse filme, ela tá se expressando, né? Ela entende o que ele pergunta, ela gera conhecimento porque ela responde as perguntas dele, faz perguntas para ele e mantém uma interação, né? Conversas como se fosse uma pessoa mesmo se comunicando, né? E que é um também dos objetivos aqui, que é a comunicação, né? Tudo que se puder fazer, né, com linguagem natural, a gente trabalha com fazer de forma automática, né, como o processamento de linguagem natural, né? Em um novo slide, a pergunta: quão difícil é processar automaticamente a linguagem natural? Abaixo da pergunta, a frase: O menino foi para a escola de ônibus. Aqui tem alguns exemplos de quão difícil é processar a linguagem natural, considerando uma frase, uma sentença bem simples, como essa que está aqui, né? O menino foi para a escola de ônibus, né? Ponto. É uma frase só. Então a gente vai ver algumas etapas, alguns exemplos. Nós vamos, durante a disciplina, trabalhar em mais detalhes sobre isso, né? Mas só para a gente ver alguns exemplos aqui do que a gente precisa fazer para começar a trabalhar com linguagem natural, né? Novo slide com a frase: O menino foi para a escola de ônibus, dividida em retângulos. Cada retângulo contém uma palavra e o último traz o ponto final. Abaixo da frase, em amarelo, as palavras: tokenização, tokenization. Então, a partir desse texto aqui, a gente pode ter um processo de tokenização, que a gente chama, né? Que é aportuguesar a palavra, né? Tokenization ou tokenizer, né? Que é o tokenizador, que é de origem inglesa, né? Que, na verdade, nada mais é do que dividir o nosso texto em pedaços, em tokens, né? Nesse caso aqui, normalmente o que se faz, cada token seria uma palavra. Vamos dizer que são unidades de processamento que a gente está querendo separar aqui, né? Às vezes a gente pode tokenizar no nível de sentença, por exemplo, né? Pegar um texto grande e, em vez de cada token ser uma palavra, ser uma frase, por exemplo. A gente tem essas possibilidades também, né? Mas normalmente são as palavras, né? Então aqui, nesse processo de tokenização, a gente dividiria essa palavra aqui nesses tokens que a gente está vendo aqui destacados, né? O nível também a gente pode alterar, né? Qual é o separador, por exemplo, né? Aqui a gente utilizou os caracteres especiais, vamos dizer assim, para separar, né? Porque o ponto ficou com um token separado. Então a gente colocou aqui que os espaços fazem essa separação e quando a gente tem um ponto, por exemplo, ele também fica sozinho, né? Embora não tenha espaço entre o ônibus e ponto, né? Então a gente acaba dividindo a nossa frase dessa forma, nesse exemplo, né? Em um novo slide, a mesma frase é dividida em partes, com cada retângulo em uma cor diferente para representar as classes de palavras. Em verde estão os artigos o, a. Em azul, os substantivos menino, escola, ônibus. Em vermelho, o verbo foi. Em amarelo, as preposições para, de. E em marrom, a pontuação, ponto final. Abaixo da frase, as informações. Etiquetação morfossintática. Part of Speech Tagging. Tem também um processo de etiquetação, né? A gente trabalha bastante com POS tagging, ou Part of Speech Tagging, né? Que é para encontrar, né, quais são quais os significados dessa palavra. Isso aqui é um verbo, isso aqui é um substantivo, né? Então a gente tenta encontrar a classe gramatical, né? O processo de encontrar a classe gramatical desses tokens que a gente tem no nosso texto, né? Ou na nossa sentença, no caso aqui, né? Novo slide com a frase dividida nos retângulos coloridos. Os trechos o menino e a escola estão sublinhados em azul. Os trechos para a escola e de ônibus estão sublinhados em amarelo. Abaixo da frase, as informações. Identificação de sintagmas. Chunking. Bom, a gente também tem etapas de chunking, né, como identificação de sintagmas, então tentar encontrar quais são o que é sujeito, o que é predicado, por exemplo, né? Então a gente pode, são dois exemplos, né, que a gente pode colocar aqui, né, da palavra, né? Então saber que o menino se junta com o, é um sujeito, e aí o resto foi para a escola de ônibus,
a gente teria o nosso predicado e etc, né? Fazer esse tipo de identificação, tá? No slide, um esquema no qual 3 linhas partem da palavra foi. A primeira está conectada ao trecho o menino, a segunda ao trecho para a escola e a terceira ao trecho de ônibus. Abaixo as informações. Análise sintática. Parsing. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, análise sintática, que é o parsing. O que seria isso aqui? Seria o nosso, entre aspas, compilador, né, da nossa língua natural, né? Que é para poder identificar, fazer essa análise sintática para saber se as frases, né, se as sentenças, elas estão sintaticamente corretas, né? Que quando a gente trabalha com uma linguagem de programação, né, a gente vai lá e vê, ó, assim, quando a gente tem um laço for, a gente vai ter que abrir o conteúdo do laço for. No linguagem C, por exemplo, tem que colocar um abre chaves, então a gente sabe que vai ter que encontrar um fecha chaves depois, né? No Python a gente usa indentação, é um pouco mais simples, mas o processo de análise sintática é o mesmo para saber se o nosso programa está sintaticamente correto, né? E a mesma coisa é feita para a linguagem natural, só que a gente sabe que é muito mais difícil de fazer essa análise, né? Não só pela questão que eu falei para vocês, né, da ambiguidade, pela questão da informalidade da linguagem, né? Mas também porque o vocabulário é muito mais amplo, né, do que uma linguagem de programação, por exemplo, né? O que a gente tem de possíveis palavras e varia de língua para língua. Língua inglesa é uma coisa, a questão sintática é de um jeito, na língua portuguesa é outra e assim por diante, várias outras línguas, né? Então a gente vê a dificuldade que a gente tem para trabalhar com isso, né? Em novo slide, a frase está dividida nos retângulos coloridos. Da palavra menino, parte uma seta azul que indica a foto de um menino branco de cabelo castanho e óculos, sentado na grama. Da palavra escola, sai uma seta azul em direção à imagem de uma sala de aula com paredes amarelas e carteiras de madeira. Da palavra ônibus, parte uma seta azul que aponta para um ônibus de viagem azul. Abaixo as informações. Análise semântica. Semântica lexical. Outra questão importante aqui é a análise semântica, né? Então aí a gente já está começando a querer entender o significado, né? Do contexto, do contexto não, do que está acontecendo, o significado daquela sentença, daquele texto, né? Nesse caso aqui, entender que menino se refere a uma pessoa, a gente está colocando uma foto aqui só para a gente entender, né? Visualmente, vamos dizer assim, né? Então a gente sabe que menino, a gente imagina, o que significa isso? É uma criança, é um guri pequeno que nem está ali, né? Escola, o que seria uma escola? Está ali uma foto para explicar, não, essa escola seria, então a gente consegue imaginar uma sala de aula com algumas carteiras e tal, uma lousa. Um ônibus, o que seria um ônibus, né? Está ali, o que seria um ônibus? Então saber que essas palavras, o que elas representam, qual o significado dessas palavras, né? Que dá a semântica a isso, né? Novo slide com a frase dividida nos retângulos coloridos e as imagens do menino e da sala de aula. Abaixo da palavra ônibus, uma foto de um ônibus escolar amarelo. Da palavra escola, parte uma seta horizontal tracejada azul, que representa contexto, e que se conecta à palavra ônibus. Abaixo a informação. Análise de contexto pragmática. Que também é uma etapa bem difícil, né? E aí a gente também tem análise do contexto, né? Que a gente chama de pragmática, né? O que seria isso então, pessoal? É um pouco além da semântica. Por quê? Porque seria o significado que a gente tem daquelas imagens que a gente viu anteriormente, daquelas palavras que a gente viu anteriormente, porém, o que a gente consegue, a partir disso, implicitamente inferir, né? Então, por exemplo, nessa frase aqui, um exemplo bem claro, bem importante da gente ver aqui, e a gente consegue inferir esse tipo de informação baseado no contexto, né? Então, a gente consegue chegar na conclusão de que, ali é um ônibus, mas não é qualquer ônibus. Pelo contexto que a gente está vendo aqui, que é um menino que está indo para a escola, então seria um ônibus escolar. Não está escrito em lugar nenhum. Então, é o mais difícil ainda a gente conseguir trabalhar e identificar esse tipo de coisa, né? Então, está ali, a gente consegue inferir que é um ônibus escolar, porque é um menino que está indo para a escola, né? Então, é algo que faz parte da pragmática, né? Que é um nível mais além ainda de dificuldade, né? No slide, a frase é dividida nos retângulos coloridos e abaixo a foto do ônibus escolar amarelo, com uma criança em frente à porta de embarque. Em seguida, as informações. Grounded Meaning. Natural Language Understanding. E por fim, aqui um outro exemplo, né, da gente, um outro tipo de processamento que a gente pode fazer, né, é o Grounded Meaning, né, que a gente chama, né, Natural Language Understanding. O que seria basicamente isso aqui, pessoal? Como exemplo, é tentar, a partir de um sensor, no caso aqui uma imagem, né, a gente tentar inferir o que está acontecendo, né, e tentar entender, representar isso de alguma forma. Então aqui seria, por exemplo, o que poderia representar o menino foi para a escola de ônibus, uma foto dessas aqui, a gente poderia tirar essa informação só com a foto.
considerando que o sensor aqui seria a nossa imagem, né? Ó, essa imagem aqui tem uma criança, está indo num ônibus escolar, então a gente consegue entender que isso aqui é um menino que está indo para a escola, ou que foi para a escola, né? Então é uma etapa ainda mais além, né? Que a gente pode fazer com processamento de linguagem natural, né? Em novo slide, o título Níveis Linguísticos e as Informações. Fonética e fonologia, estudo dos sons das línguas. Morfologia, estudo das unidades linguísticas. Sintaxe, estudo das regras que ordenam as unidades linguísticas. Semântica, estudo dos significados. Pragmática, estudo da influência do contexto na linguagem. Bom, quais são os níveis linguísticos que a gente trabalha aí em PLN, né? Eu vou falar um pouco rapidinho aqui para vocês, né, sobre quais são esses níveis que a gente já viu um pedaço ali, basicamente, né? A gente viu algumas etapas, cada uma dessas etapas faz parte de um desses níveis, né, linguísticos, né? Então, a gente teria aqui, por exemplo, a fonética e a fonologia, né, que é o estudo dos sons das línguas. Teria a morfologia, que é o estudo das unidades linguísticas. Então, é ali que a gente começa a trabalhar com os tokens, por exemplo, fazer a extração dos tokens. Tem a sintaxe, né, que é o estudo das regras que ordenam essas unidades linguísticas, né? Então a gente começa a trabalhar com a questão das ordens, né? Nós vamos trabalhar isso também mais adiante, né? Que palavra que vem após determinada palavra, dentro de uma sentença, qual é a palavra mais recomendada, né? Quando a gente vai fazer uma busca no Google, a gente começa a digitar uma coisa, a gente já vê que ele completa para nós, né? O que a gente está fazendo uma busca. Entra nesse aspecto aqui, né? Ele baseado no todo o conjunto de dados que ele conhece, né? Que a gente vai ver um pouco mais adiante, que a gente trabalha com corpos, né, que é basicamente a base do que a gente vai trabalhar, utilizar para trabalhar com PLN, né, que é a quantidade de palavras, informações, tudo que a gente puder ter de informações sobre de uma língua específica, por exemplo, né. A gente tem o nível linguístico da semântica, né, que a gente já viu, né, que é o estudo dos significados, né, então a gente viu o exemplinho ali, né, na aplicação anterior, e tem a pragmática também, né, que é o estudo da influência do contexto, né, na linguagem, que basicamente, então, é a gente conseguir entender, né, dar mais informação semântica, vamos dizer assim, né, mas que não está escrito, né, a nível de contexto mesmo, né, informação implícita, vamos dizer assim, no texto, né. Novo slide com o título Linguística Simbólica e as informações. O conhecimento é explicitamente mapeado por especialistas para ser utilizado pela máquina. Abaixo, uma imagem com duas colunas intituladas Espanhol à esquerda e Português à direita. As duas colunas estão conectadas por setas bidirecionais. Na parte superior da coluna à esquerda estão as informações. Pero, sin, embargo, no obstante. Na parte superior da coluna à direita, as informações. Mas, no entanto, entretanto, contudo, todavia, porém. Na parte inferior da coluna à esquerda, as informações. Aunque, apesar de. Na parte superior da coluna à direita, as informações. Embora, ainda que, apesar de, mesmo que. Abaixo da imagem, a fonte. Torres et al. 2014. Bom, algumas estratégicas que são utilizadas também, né, no processamento de linguagem natural. Então, a gente teria aqui a estratégia simbólica, né, linguística, que a gente pode pegar o conhecimento e mapear ele explicitamente, né, por algum especialista para depois ser usado pela máquina. Então, aqui tem um exemplinho só de tradução, né, então pegar algumas palavras específicas, né, pero, sin embargo, no obstante, e traduzir para português, né, para mas, no entanto, entretanto, contudo, né, ou aunque, e apesar de, passar para embora, ainda que, apesar de, mesmo que, em português, né. Então, seria um mapeamento direto, assim, de palavras, né, o que teria de representatividade de uma língua para outra, né. No slide intitulado Estratégias, o subtítulo Estatística e o texto. A melhor saída é determinar por medidas estatísticas. No centro do slide, uma imagem com a frase Maria no daba una bofetada a la burra verde. Cada termo da frase está separado em um retângulo. Abaixo as variações em inglês. Maria, Mary. No, not, did not, no, did not give. Daba, give, slap. Una, a slap, slap. Bofetada, a slap, slap. A, to, by, to the, slap. Lá, de, to the witch. Burra, witch, green witch, the witch. Verde, green, green witch. Abaixo da imagem a fonte www.statmt.org/moses. Traço background. Isso numa ideia de tradução, por exemplo, né.
Também a gente utiliza muito estatística, nós vamos ver aqui principalmente quando a gente trabalhar com os modelos N-gramas, né, faz parte aí de uma das nossas aulas aí nas próximas semanas. E a gente tem aí, baseado, né, nessas estatísticas, probabilidades, por exemplo, tentar determinar o que seria, quais palavras que seriam mais prováveis de aparecerem dentro de uma determinada sentença, né, por exemplo, ou aqui também numa determinada tradução, nos textos que eu tenho aqui disponíveis, a maioria traduz Maria para Mary, por exemplo, como está aqui, né? Enfim, isso tudo vai depender dessas análises estatísticas que vão ser utilizadas, né? Novo slide com as informações sobre aprendizado de máquina tradicional, Shallow Learning, aprendizado supervisionado, anotação do conjunto de treinamento, classificação. Abaixo um fluxograma, à esquerda um cilindro denominado dados rotulados. Dele parte uma seta horizontal para a direita que aponta para o algoritmo de AM, em um retângulo horizontal. Do retângulo parte uma seta para a direita que indica o modelo, representado por um quadrado pela metade. Acima do modelo, há uma seta apontada para baixo, denominada novo exemplo, e abaixo, uma seta apontada para baixo indica o termo classe. Se utiliza muito também, pessoal, Machine Learning, nós vamos trabalhar com isso, que é o que tem de mais atual aí em PLN, né? ChatGPT é um exemplo, nós vamos ver como é que ele funciona também. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o aprendizado supervisionado, que a gente pode utilizar para fazer anotação de um conjunto de treinamento e classificar textos, por exemplo, textos de acordo com diferentes critérios ou diferentes classificações. Mas como exemplo, pegar uma notícia e tentar classificar e dizer se de qual parte do jornal ele pertence. Isso aqui é de esportes, essa outra notícia aqui é uma notícia da página policial e assim por diante, né? Se usa muito Machine Learning, né? No slide intitulado Aprendizado Profundo, Deep Learning, Transformers, uma imagem que exibe dois esquemas lado a lado. O primeiro esquema é dividido em duas partes e são lidos de baixo para cima. À esquerda, uma seta apontada para cima sai da palavra inputs e indica inputs embedding, a qual aponta para positional encoding. Acima há um retângulo denominado NX, dentro do qual está a continuação do esquema. Uma seta parte de positional encoding adentra o retângulo, se ramifica em três e aponta para multi-head attention, interligado a add and norm, do qual parte uma seta para cima direcionada a feed forward, conectado a outro add and norm. À direita, uma seta apontada para cima sai da palavra outputs, shifted right, e indica output embedding, a qual aponta para positional encoding. Acima, um retângulo denominado NX, dentro do qual está a continuação do esquema. Uma seta parte de positional encoding adentra o retângulo, se ramifica em três e aponta para masked multi-head attention, interligado a add and norm, do qual parte uma seta para cima, direcionada a multi-head attention, interligado a outro add and norm. Dele sai uma seta para cima direcionada a feed forward, conectado ao terceiro add and norm. Uma seta parte do terceiro add and norm e aponta para linear, fora do retângulo NX. De linear sai outra seta que indica softmax, que aponta output probabilities. Do topo do primeiro retângulo NX parte uma seta que aponta para multi-head attention no segundo retângulo NX. O segundo esquema é uma versão modificada do primeiro. Sobre a parte de input, há um retângulo amarelo denominado Input Preprocessing. O retângulo NX do primeiro esquema está colorido de laranja com o escrito Encoder. Sobre a parte de output, há um retângulo amarelo denominado Output Preprocessing. O retângulo NX do segundo esquema está colorido de verde com o escrito Decoder. Acima dele, há um retângulo azul denominado Output Post-Processing. Uma seta tracejada parte de Output Probabilities e se conecta a Outputs Shift Right. E dentro do Machine Learning, né, o que se tem de estado da arte aí para trabalhar com isso são as redes neurais profundas, né, mais especificamente aqui os Transformers, né, que são muito... estão em estado da arte, estão obtendo os melhores resultados aí nos principais desafios que a gente tem de processamento de linguagem natural, né? Nós vamos também ter pelo menos uma aula prática aí para mostrar para vocês como funciona durante o curso, né?
saber como vocês podem pelo menos utilizar, né, modelos já pré-treinados, né, para poder realizar alguma tarefa de processamento de linguagem natural, né? Em novo slide, o título Aplicações. Nele estão diversas imagens. A primeira, que representa análise de sentimentos, tem bolas amarelas desenhadas com expressões faciais de alegria, tristeza, raiva e vergonha. Na segunda, que representa chatbot, há um ícone de 2 balões de conversa, com um robô dentro de um deles com um headset. A terceira imagem, que representa assistente de voz, tem um smartphone com um ícone de microfone acima. Na quarta, que representa tradução automática, há diversos dicionários empilhados. A quinta e última imagem, que representa detecção de fake news, há uma pilha de cubos de madeira com letras que formam a palavra fake news. E aqui para destacar para vocês, então, né, por fim, né, as aplicações, são diversas aplicações que a gente tem aí de PLN, né? Então a gente tem aqui um exemplo da análise de sentimentos, né, que está bem na moda também, né? O chatbot, então quem de vocês nunca entrou para tentar acessar um site aí, para tentar reclamar de alguma coisa na ClaroNet, por exemplo, ou o ClaroNet é um exemplo que tem, porque eu já utilizei, né? Mas várias outras empresas aí que a gente vai entrar no site e a gente começa a conversar com o robô, né? Via chat, né? Então, esse é um exemplo bem claro aí, que já é bem antigo, bastante utilizado aí, da área de processamento de linguagem natural, né? Assistente de voz, a mesma coisa, só quando a gente pega o telefone, liga e um cara que nos atende começa a conversar com a gente, está cada vez mais próximo de uma conversa natural, vamos dizer assim, né? Antigamente era, tal coisa, pressione 1, tal coisa, pressione 2. Hoje em dia o cara, tu liga, o cara está conversando contigo, e aí, tudo bem, como é que tá? Daqui a pouco é ele que vai começar a te fazer mais perguntas do que tu para ele, né? Tradução automática também, eu não sei se vocês utilizam o Google Translator, é um exemplo bem claro, né? Ou quem já tem um pouco mais de idade, vamos dizer assim, né? Talvez o pessoal mais jovem, de 18 anos, não consegue ver essa diferença, mas o pessoal com 30, 40 já vê, né? Antigamente, utilizar o Google Translator era um horror. Hoje em dia, ele traduz quase que perfeito. A tradução é muito boa, né? Então, faça um teste para vocês verem como ele traduz muito bem. Tenta pegar algo em inglês que vocês mesmos escreveram, por exemplo, passar para português, vocês vão ver que pegar de inglês e passar para português, vocês vão ver que fica mais fácil a gente analisar e ver se está bem escrito ou não, né? Detecção de fake news também, uma outra aplicação, entre várias outras aí de PLN, né? No slide a pergunta: o que vimos? Abaixo os tópicos linguagens, PLN, níveis linguísticos, aplicações. Certo, pessoal? Então, só para finalizar, né, o que a gente viu na aula de hoje, falamos um pouquinho sobre linguagem, sobre processamento de linguagem natural, níveis linguísticos e algumas aplicações aí dessa área interessantíssima que é o processamento de linguagem natural, né? E na nossa próxima videoaula, então, a gente vai falar um pouquinho sobre sequência de caracteres, tokens e palavras, ok? Até a próxima, então. Obrigado. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Samara Oda, revisão Marina Bragiato. Consultoria Sidney Tobias, gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk.